E um outro assunto que deve ganhar destaque no Congresso nessa semana é o projeto de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 mensais. Repórter Bruno Pinheiro mais uma vez aqui com a gente. Quem é o favorito do momento para ser o relator dessa proposta na Câmara Final, meu caro Bruno Pinheiro? Aguinaldo Ribeiro, que já foi relator da última reforma, inclusive no Congresso Nacional, viu, Tiago? Com quem eu conversei hoje, até auxiliares mesmo de Aguinaldo Ribeiro já acreditam que esse convite será formalizado nos próximos dias. Isso ainda não foi oficializado, mas são situações que levam a entender que Aguinaldo será o escolhido. O que eles estão olhando é que existe uma flexibilidade em conversar com aliados do governo e com nomes da oposição. Aguinaldo Ribeiro conseguiu emplacar essa relatoria, conseguiu emplacar essa vitória atendendo ambos os lados e também tem uma certa abertura na Secretaria e no Ministério da Fazenda, o que vai ajudar a ter essa conversa direta, inclusive com auxiliares do ministro Fernando Haddad. Agora, o que não está claro se haverá esse GT, que é quando escolhe alguns nomes, alguns parlamentares, para começar uma espécie de uma oficina dessa discussão, que vão refinar esses assuntos, acatarem essas emendas e, na sequência, também levar em votação. Então, até agora, os aliados do governo acreditam que essa reunião deverá acontecer nos próximos dias e indicar o relator. Durante esta viagem de Lula ao Japão, com Hugo Mota, com Arthur Lira, com o ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco e Alcolumbre, auxiliares revelaram que Lula fez uma fala durante esta viagem, teve uma cobrança, uma solicitação de ajuda para conseguir emplacar uma vitória sobre o imposto de renda, já que foi um compromisso de campanha do presidente, inclusive. E agora acaba levando isso em discussão, já usando até em anúncios do governo federal, e espera que consiga o apoio da oposição e claramente da ala governista. Mas isso será uma função de Gleice Hoffmann, que ocupa aqui o quarto andar, então, da presidência da República, em conversar com líderes do Congresso Nacional e chegar ao número de votos necessário. Mas a função mesmo do convencimento, essa deverá vir do relator, que, se for indicado nos próximos dias, ao que tudo indica, será o deputado Aguinaldo Ribeiro, experiente em relatorias da área econômica. Tiago. Os dias vão nos responder realmente essa escolha. Bruno Pinheiro, você volta na programação da Jovem Pan. Vou chamar a Deise. Deise, primeiro em relação à escolha dele, a possível escolha dele. Será que é mais por experiência? Ele já fez outras relatorias importantes, como da reforma tributária, ou tem a ver por ele ser do Centrão, por ser do Progressistas, possa fazer uma costura melhor, porque esse é o projeto vitrine do governo, ou talvez as duas coisas? As duas coisas, Thiago. Olha, desde o governo Temer, passando por Bolsonaro, por Lula, o Centrão ele vem acumulando um poder orçamentário e um poder legislativo muito fortes, né? E não, obviamente, por uma identidade ideológica, mas pela capacidade de operar como um banco central das emendas, acho que bem entre aspas, mas seria isso, né? Então ele opera com cargos, com vetores legislativos de impacto. Então a escolha do Aguinaldo Ribeiro para relatar essa proposta, ela reafirma o papel dele e do Centrão, especificamente, como um verdadeiro fiador da governabilidade no Brasil, como a gente vê hoje. Então, essa reforma da tabela do imposto de renda, ela representa um projeto que tem um altíssimo valor simbólico para o governo, porque, obviamente, acena para a classe média baixa, em busca desse alívio tributário. Então, nas mãos do Centrão, essa proposta ela vai correr o risco de se transformar numa moeda de barganha. Obviamente, todo o poder político e de articulação do Aguinaldo vai permitir também que ele consiga benefícios para o Centrão. E a preocupação aqui ela não é só fiscal, obviamente, ela é política também. Então, quando se cede a relatoria para um agente negociador como ele, o Planalto vai ganhar com celeridade, mas vai perder o controle do conteúdo e do ritmo. Então, ganha o Planalto por um lado e o Centrão vai ganhar e muito por outro com o Ribeiro, né? Então, é nesse ponto que a análise que a gente faz começa a ganhar densidade, né? Então, essa disputa pela relatoria, ela vai ganhando uma preocupação muito relevante, porque ela ganha também uma questão de um embate muito simbólico aí, né? O projeto de lei é a grande menina dos olhos do Palácio do Planalto e ela vai reverter em ganhos para o Centrão, com certeza.